Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de programação e uso de banco de dados. Nessa aula nós vamos falar então sobre alguns conceitos preliminares de programação. Nós ainda não estaremos aptos a fazer um programa, mas vamos começar a desvendar o que está por trás de um programa de computador. Então, basicamente, programar um computador consiste na elaboração de um conjunto de instruções de forma que, ao serem executadas, o computador obtenha a solução de um determinado problema. Então, esse conceito de programação é aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. Você, diante de um problema, vai usar o computador e criar um código para que o computador compreenda as suas instruções e que, ao executá-las, a solução do problema apareça. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar, entendendo quais são essas instruções, quais são as características que elas apresentam, que tipo de instruções podem ser executadas pelo computador. Então, essas são as perguntas que a gente pretende responder ao longo dessa aula. E para isso, nós vamos trabalhar com o conceito de programação estruturada. O que vem a ser essa questão da programação estruturada? Vamos imaginar que você tem, então, um problema a ser resolvido. Um problema muito grande vai demandar um esforço muito grande, consequentemente, um programa de computador muito grande. Então, um dos princípios da programação estruturada é que, para você resolver um grande problema, a melhor maneira é você dividir esse grande problema em problemas menores, porque vai facilitar a sua vida. Então, esse problema menor, você vai então identificar quais são os dados que você precisa para resolver, para você chegar naquela solução, e você então vai coletar esses dados e, consequentemente, depois processar esses dados. Então, isso nos remete, dentro dessa visão esquemática, um programa de computador como sendo um ponto de processamento, onde você vai coletar as informações que você precisa para resolver aquele problema. Logo em seguida, você vai processar essas informações e, consequentemente, você vai ter como saída os resultados desejados. Então, essas três partes elas são extremamente importantes e isso nós vamos, já desde quando a gente estiver trabalhando com algoritmo, nós vamos ver justamente essas três partes. Todo programa de computador ele vai ter uma entrada de dados, logo em seguida o seu código ele vai realizar o processamento desses dados que foram entrados e logo na saída, você tem então o quê? O resultado desse processo de transformação desse processamento. Então, vamos imaginar um primeiro exemplo. Dadas a base e a altura de um triângulo, determinar a sua área. Então, veja só, aqui nós temos a base do triângulo e a altura. Caso a gente queira, então, encontrar a sua área, nós precisamos primeiro fornecer para o computador quais são os valores da base e quais são os valores da altura. Ele não sabe isso. Ele não sabe que você quer resolver esse problema especificamente. Você tem que informar ele. Então, se a solução pretendida é encontrar o valor da área do triângulo, o primeiro passo é você, então, fornecer os valores e dizer ao computador como é que eu calculo a área do triângulo. Se você não fizer isso, a gente costuma brincar que o computador é uma máquina cega. Ele não vai fazer nada. Então, todas as instruções que ele executa, ele pode sim executar com rapidez e executar com precisão. Porém, um programa mal feito vai fazer com que o computador simplesmente faça mal feito alguma coisa de maneira rápida e de maneira precisa. Então, nesse ponto, o que o computador sabe? Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe executar de maneira muito rápida, muito ágil, aquelas operações aritméticas básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, especificamente, o que ele deve ler, o que ele deve escrever e quais operações matemáticas ele deve fazer, você, como programador, é que deve passar para ele. Então, aqui, nós temos essa seguinte visão. O computador está ali, a máquina, o hardware, e eu preciso que ele faça um processamento. Qual é a primeira parte do processo? Você vai fornecer dados para ele. Falou, olha, eu preciso que você faça uma soma. Então, você manualmente vai fornecer o número 2, o sinal de adição e outro número 2. Isso vai para a memória do computador e, consequentemente, ele vai entender que você quer fazer essa adição. Aí ele vai ser rápido e ele vai ser preciso, porque ele vai pegar 2 mais 2 igual a 4. Em uma memória, que a gente chama memória RAM, né, uma memória volátil, para isso ele precisa levar esses dados para a memória dele, ele vai realizar esse processamento e logo na sequência
ele vai mostrar na tela para você. Só que, de novo, ele não faz isso de graça, ele não faz isso automaticamente, sozinho, por livre e espontânea vontade. Você tem que projetar o código que permitirá a ele, então, executar essas operações. Então, a memória do computador é a parte onde ele vai armazenar temporariamente as informações. Então, a gente pode dizer que a memória é um conjunto de posições onde cada posição vai receber uma identificação. Vamos chamar isso de um nome, por enquanto. E ali ele vai armazenar um determinado valor. Então, quando você entra com uma variável chamada base e dá a ela um valor 8, ou você cria uma variável chamada idade e dá a ela o valor de 25, todos esses dados eles vão sendo armazenados na memória do computador e, quando necessários, eles vão sendo utilizados para o processamento. Então, a gente pode dizer que cada posição de memória sempre estará armazenando um valor. E se o computador executar uma instrução fazendo com que um novo valor esteja armazenado em uma determinada posição, o valor anterior ele será destruído, ele será descartado. Então, por exemplo, eu vou até o computador e digo a ele que o nome do aluno é João. O que ele vai fazer? Ele vai levar isso lá para a memória do computador. O nome do aluno nesse momento é João. Olha, a nota desse aluno é 8. Ele deixa registrado lá na memória do computador. Ok, a nota é igual a 8. Veja só, duas variáveis. Só que se eu, por acaso, for lá e dizer o seguinte, olha, o nome do aluno não é mais João, o nome do aluno é Maria. O que vai acontecer? Ele vai substituir o nome anterior. Por quê? Porque naquela mesma posição ele não comporta que tenham dois valores atribuídos a uma mesma variável. Então ele vai fazer a substituição, vai ficar com a informação mais recente e vai descartar a última informação. Então, nesse caso, vamos dar um primeiro exemplo aqui, né? No nosso probleminha. Dadas a base e a altura de um triângulo, determinar a sua área. Então, veja só, esse aqui seria um exemplo de um primeiro algoritmo. O início do algoritmo, dizendo, olha, o algoritmo ele está começando. E aí você diz para ele o seguinte, leia base. O que é leia base? É dizendo para o computador o seguinte, ó, eu vou te fornecer uma informação que será a base do triângulo e você vai armazenar essa informação que eu for digitar em uma variável chamada base. Logo em seguida, eu vou atribuir um valor à variável altura e você vai armazenar nessa variável. Logo em seguida, você vai fazer um processamento. Você vai pegar essa base que eu te forneci, vai multiplicar pela altura dividido por 2. E na parte final você vai escrever a área, que é o resultado desse processamento. Então vejam só, aqui nós temos as três partes que nós falamos agora há pouco. Essas duas primeiras partes aqui são as entradas. Então, neste ponto eu estou fornecendo as informações para o computador. Logo em seguida, eu vou fazer o processamento, eu vou pegar aquela informação, aqueles dados que eu forneci anteriormente, vou dar um tratamento e na parte final, na terceira parte, eu tenho então a parte da escrita, que é a parte que ele vai mostrar para mim na tela ou em algum outro dispositivo de saída o resultado do processamento. Tudo bem? Então, quando a gente olha a questão daquele algoritmo, nós fornecemos, então, 3 posições de memória, a base, a altura e a área. Cada uma delas vai conter, em momentos distintos, um determinado valor. Então, o nome de uma posição de memória será definido pelo programador. Base, eu é que criei esse nome. Altura, idem. Área, da mesma forma. Eu poderia chamar de x, y e z. Mas, por questões de legibilidade, ou seja, para facilitar a leitura, para facilitar a compreensão, eu posso, então, dar nomes mais coerentes, né? Por exemplo, se eu tenho a idade do funcionário, eu vou chamar aquela variável de idade. Eu não vou chamar de ID, vai ficar muito mais difícil. Imagine só se no exemplo anterior eu tivesse chamado base de x, altura de y e a área de z. E aí, de repente, o meu código está lá. Z é igual a x vezes y dividido por 2. Escreva Z. Com certeza ficaria muito mais difícil de você compreender. Nesse caso aqui, o código ele está muito mais claro. Você lendo, você sabe exatamente o que aquele código se propõe, ok?
Então, partindo desse princípio, nós temos algumas instruções. Lembra que nós falamos isso no início da aula? Quais são as instruções que eu passo para o computador? Algumas instruções são as instruções de leitura, que faz com que o computador fique aguardando que o usuário digite um determinado valor. Então, leia base, leia altura, significa, computador, estarei fornecendo para você um determinado valor. Segura as pontas aí que eu já estou digitando. Ao digitar o valor, o computador, então, vai associar esse valor a uma posição de memória. E ele vai deixar isso guardadinho lá. E, com base no algoritmo que você estiver escrevendo, você pode fazer outra instrução, que é uma instrução de atribuição. Essa instrução de atribuição, você vai atribuir um valor a uma posição de memória. Por exemplo, área é igual a base vezes altura dividido por 2. Ou então, dentro de uma outra representação, o igual você pode ver também em determinados livros, em outros exemplos. Ao invés de ter o igual, você vai ter aquela setinha apontando para a esquerda, que é um sentido de atribuição. Ou seja, eu estou atribuindo um determinado valor a uma determinada posição de memória. Ok? Então, esse símbolo é o símbolo de atribuição. Então, a execução dessa instrução vai fazer com que o computador copie os valores contidos nas posições de memória base e altura, multiplique um pelo outro e divida o resultado por 2. E o seu resultado será armazenado, então, na posição de memória área, ok? Que é justamente a que ele vai usar no passo seguinte para fazer a demonstração do resultado. Que aí nós temos uma outra instrução, que é a instrução escreva. Então, ele vai pegar o valor que ele encontrou para a área e vai mostrar isso na tela do computador. Então, o conteúdo da posição de memória área será levado, copiado, né, e será mostrado então na tela. Então, repare que, por enquanto, nós temos 3 instruçõezinhas básicas. Uma instrução de leitura, uma instrução de atribuição e uma instrução de escrita, que é a instrução escreva. Então, veja só, quando você estiver programando, você irá utilizar uma linguagem de computador. Nós já demos alguns exemplos nas aulas anteriores de quais são algumas linguagens que você pode utilizar. Elas, nada mais, nada menos, vão ser o quê? Um conjunto de símbolos e regras utilizados em um processo de comunicação. Então, ali, como nós temos a nossa linguagem enquanto ser humanos, né, ele também vai ter a linguagem de programação dele com uma simbologia específica, com regras de utilização específica. E essas linguagens, então, vão utilizar desses códigos. Por enquanto, nós não vamos falar em código. Esse algoritmo que nós estamos fazendo, vocês viram que basicamente nós estamos usando alguns símbolos e algumas regras, mas a linguagem ela é bem próxima à nossa língua, então nós vamos chamá-la não de um código, mas de um pseudocódigo, ok? E esse pseudocódigo, então, é o que vai permitir que você crie os algoritmos. Então, o algoritmo, na verdade, vai ser o quê? Uma sequência finita e lógica de instruções executáveis especificadas em uma determinada linguagem, que no nosso caso é uma linguagem, vamos dizer assim, um português, que mostra como resolver determinado problema. Então, lembra daquela nossa receita de bolo que nós vimos nas aulas anteriores? Aqui também nós temos um algoritmo. Quando nós olhamos para uma receita, o que nós temos? Uma sequência simples, clara e ordenada de instruções para se chegar a soluções muitas vezes complexas. Pelo menos para quem não tem muito traquejo na cozinha, realmente vai ser muito complexo. Para um programador de computador, num primeiro momento, pode ser muito complexo, mas à medida que você vai pegando familiaridade, que você vai pegando o jeito, né, com as instruções, com o significado, com a utilização correta, e isso só vem da prática, isso vai se tornar com certeza muito mais simples. Então, os algoritmos, né, eles serão uma sequência formal de passos para que uma atividade seja executada. Então, dessa forma, diferentes pessoas podem compreender e seguir os mesmos passos e solucionar um problema. Então, se você pegar aquele exemplo da área do triângulo,
com certeza, você, ao construir aquele algoritmo, se você passar aquilo para uma terceira pessoa, ela vai falar assim, poxa, legal, eu consigo ler, eu consigo compreender e sei como ele está executando essa sequência de passos para que ele calcule, então, a área de um triângulo. Ou seja, eu sei como é que ele resolve um problema. E isso acontece na nossa vida mais do que a gente imagina. Então, quando você está usando o Google, o que o Google é? Na verdade, é um conjunto de algoritmos que toda vez que você digita uma palavra-chave que ele faz a busca, existem algoritmos rodando ali atrás que vai permitir que você encontre, então, o resultado desejado. Quando você, por exemplo, realiza um cálculo numa HP 12C, fazendo cálculos financeiros, você também está executando, de certa forma, um conjunto de instruções. Da mesma forma, quando você está fazendo um pagamento no home banking, existe um programa de computador com um algoritmo com dezenas ou centenas de opções para que você possa atingir os seus diversos resultados. Você vai ter diversas necessidades em momentos diferentes. E mesmo quando você faz a programação de uma gravação de um programa de TV, usando aí a sua parabólica, alguma coisa assim, também ali existem algoritmos. Então, os algoritmos eles fazem parte da nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, vamos aqui imaginar um outro exemplo. Você tem que calcular a média aritmética de 3 valores. Bom, então vamos lá. Quais são os 3 passos, como a gente viu? Primeiro, conhecer quais são esses 3 valores. O que isso nos remete? Nos remete à entrada de dados. O computador não sabe, então você tem que passar essa instrução para ele. E como é que ele vai conhecer esses 3 valores? No seu algoritmo, você vai criar uma instruçãozinha aqui chamada leia. Leia valor 1, leia valor 2 e leia valor 3. Você vai fornecer os valores, ele vai ler e futuramente ele vai fazer um processamento. Quando? Quando ele for fazer o passo número 2 e o passo número 3. O que nós temos no passo número 2 e número 3? Ele deve fazer a soma dos 3 valores, que agora ele já conhece, e ele vai, logo em seguida, dividir essa soma por 3. Então, aqui nós temos a segunda parte do nosso algoritmo, que é a parte do processamento. Então, ele vai dizer assim, olha, aloque, atribua a variável soma, a posição de memória soma, o valor 1 somado com o valor 2 somado com o valor 3. Logo em seguida, atribua a posição de memória média, é essa soma que você acabou de encontrar, dividido por 3, porque aqui nós temos 3 valores. Então, essa segunda parte é a parte de processamento. Na primeira, nós tivemos a parte da entrada. Logo em seguida, ele vai realizar o processamento. E a terceira etapa que nós vimos, qual era a instrução? De escrever. Então, ele vai mostrar a média encontrada. Para isso, você vai passar uma outra instrução, que é a instrução escreva média. Então, veja só, quando a gente falou lá no início da aula que um algoritmo é uma sequência estruturada de instruções, aqui está a nossa sequência estruturada. Todo algoritmo ele vai ter um início e vai ter o seu fim. Ele vai ter a primeira parte, um primeiro bloco, que é o bloco de entrada de informações, ou entrada de dados. Logo em seguida, ele vai ter a parte do processamento. Então, aqui nós temos entrada, processamento e a parte da saída. Então, esse é um exemplo clássico, né, de construção de um algoritmo. Então, só para a gente finalizar, a construção de um algoritmo ela envolve o processo de análise do problema. Então, tanto num caso quanto no outro, nós sabíamos que problema nós queríamos resolver. Nós queríamos que, no primeiro, fosse calculado a área de um triângulo. No segundo, nós queríamos calcular uma média aritmética de 3 números. Nós coletamos os dados necessários para a solução do problema, que devem ser identificados claramente. Então, no primeiro, nós tínhamos claro que nós tínhamos que coletar a base e a altura do triângulo. No segundo exemplo, estava claro que nós tínhamos que providenciar a entrada de 3 valores para ele calcular a média. E depois, quais são os resultados que nós queríamos? No primeiro algoritmo, nós tínhamos que calcular o resultado final, que era a área, e no segundo, a média aritmética desses 3 números. Tá ok? Então,
Nessa aula ficou claro para vocês esses conceitos fundamentais de programação, o que é realmente um algoritmo, né? Nós vimos aí 2 exemplos, e na próxima aula nós vamos aprofundar então essa parte da construção dos algoritmos. Nos vemos lá. Até mais.